E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos começar um assunto interessante. Vamos falar do reino animal. Iremos pegar esse reino animal e subdividi-lo em vários grupos menores. Para isso, vamos falar sobre toda a constituição do reino animal, o que é necessário para que eu seja considerado um animal e quais as minhas apomorfias durante o meu grupo. Estão prontos? Então vamos lá. A zoologia é o estudo dos animais. A palavra zoo significa animal, logia, estudo. Então, dentro do processo zoológico, eu estudo o animal e todas as suas características envolvidas. Então, o que é necessário para que eu seja considerado um indivíduo do grupo do reino animal? Então, a primeira coisa é eu ser eucarionte, ou seja, as minhas células têm que possuir núcleo. Eu tenho que ser um indivíduo pluricelular, ou seja, não existe animal unicelular, e eu tenho que ser heterótrofo. Simples, né? Ah, então só isso é o bastante para que eu possa ser considerado dentro do reino animal? Claro que não. Essas são as configurações mínimas. Mas talvez a grande questão de você participar dentro do reino animal, como também dentro do reino plantar, que vai ser assunto de próximas aulas, é o desenvolvimento embrionário. Não, Ítalo, como assim desenvolvimento embrionário? Você necessita ser formado entre dois indivíduos haploides, dois gametas haploides, tá? Esses gametas têm que se juntar, formar um zigoto. Esse zigoto necessita passar por divisões mitóticas de clivagem, multiplicar a quantidade de células que ele possui, a partir daí formar tecidos. E esses tecidos formarão órgão ou formarão outros tipos de características do animal. Se você não tem isso, você não pode ser do reino animal nem do reino plantar, cada um respectivamente com as suas características. Mas olha que coisa interessante, sempre existem as suas exceções. Mesmo dentro do reino animal, nós temos exceções. Como assim, Ítalo, nós temos exceções? Como assim, Ítalo, tem exceções? O reino animal ele vai ser dividido em dois grupos, tá? O grupo Parazoa e o grupo Eutozoa ou Eumetazoa. Quem é que compõe o grupo Parazoa? Aquele animal que tem um tipo de desenvolvimento embrionário, mas esse desenvolvimento ele não é completo. E quem é que faz parte do grupo Eumetazoa? Aquele animal que tem um desenvolvimento embrionário completo, a partir de todas as suas fases. Quais são as fases do desenvolvimento embrionário? Mórula, blástula, gástrula e neurula. 4 fases, tá? Quem faz parte do grupo Parazoa só vai ter mórula e blástula. Ó, ele tem um desenvolvimento embrionário, mas esse desenvolvimento embrionário é simples. Vou comentar já já o que é que isso acarreta. Quem é que faz parte do grupo Eumetazoa? Quem tem mórula, blástula e gástrula. Mas, Ítalo, não era para ter a quarta, não? Sim. Mas vai ter indivíduos do Eumetazoa que só tem 3. Isso já é o bastante. Ter a quarta melhora mais ainda o indivíduo, porque ele vai ter uma cefalização. Então já nós vamos compreender quem é que faz parte do Parazoa e quem é que faz parte do Eumetazoa. Antes de eu explicar todo o processo de um determinado grupo, eu quero que você entenda algumas características intrínsecas de ser animal. Tá? Então a primeira divisão que eu posso fazer dentro dos grupos, que é a minha intenção, é seccionar os indivíduos em grupos que haja neles, dentro dos grupos, semelhanças, mas que haja entre os grupos diferença. Para poder eu dividir esses grupos, eu tenho algumas características. Vamos falar da primeira, da simetria corporal. Tá? Dentro do reino animal tem basicamente 2 grandes simetrias. Tá? A simetria radial, que é aquele indivíduo que é circular, quando eu parto ele no meio ele forma um semicírculo, e aquele indivíduo que tem a simetria bilateral.
tá? Quando eu parto ele, secciono ele, ele tem dois lados iguais. Isso vai ser importante porque durante as aulas dos grupos eu vou comentar. Fulano tem simetria bilateral, fulano tem simetria radial. Lembrando a vocês sobre o desenvolvimento embrionário, tá? Então, quem é que compõe esse desenvolvimento embrionário? Em que fase eu tenho? Após a fecundação, no segundo dia, eu já começo uma divisão mitótica de clivagem. Observe na figura, eu tinha uma célula, né, após fecundação, e essa célula se dividiu em duas. Depois ela vai se dividir em quarto, e lá para o quinto dia, eu já tenho uma bola maciça de células. Como é o nome dessa bola? Mórula, tá? Mórula, uma bola maciça de células, certo? Essa mórula vai se encostar no útero do mamífero, tá? Tirando alguns mamíferos que não têm praticamente útero ou completam o desenvolvimento posterior. Ao se grudar nesse útero, ele vai começar a aumentar essa mórula, formando uma bola oca chamada blástula. E aí os animais parazoas param nesse momento, na blástula. Se eu for metazoa, eu continuo essa etapa e vou fazer uma gastrulação, que a gente vai comentar já dentro do processo. Sendo que eu tenho aí 4 fases, tá? Mórula e blástula nos parazoas, mórula, blástula, gástrula garantido em todos os eumetazoas e neurula como uma etapa extra do processo. O que é a gástrula, tá? Depois que eu tenho lá uma bola maciça, que é a mórula, que cresceu, ficou oca por dentro formando a blástula, certo? Eu vou pegar, né, essa bola e eu vou invaginar. Ítalo, eu só tenho a empibolia ou a invaginação? Não, eu tenho outros métodos de dobradura, mas o mais comum que eu vou comentar é esse. Ou seja, eu vou pegar um local, tá, dessa bola e vou colocar esse local para dentro. Quando eu faço isso, eu formo agora várias camadas. Qual é a consequência dessas camadas? Formar folhetos embrionários e formar um orifício no final chamado blastóporo. Esses folhetos embrionários e esse orifício blastóporo, ele tem como processo inicial a formação do sistema digestivo daquele animal, tá certo? Isso vai ser importante para o processo classificatório. No momento que eu termino de fazer essa glástula, que eu gero aí uma dobradura, como você pode observar na figura, eu praticamente tenho 2 situações, tá? Se eu fui um indivíduo que eu fiz a blástula, tá? E parei nessa blástula, eu sou um indivíduo parazoa. Eu não vou ter tecidos verdadeiros. Isso é uma característica muito importante no grupo que nós vamos ver hoje, que são os poríferos. Olha, eu tive mórula, tive blástula, tá bom? Mas não tive gástrula. Então, eu não vou ter um folheto embrionário que me permita formar um tecido. Por isso que eu sou classificado como parazoa. Mas se eu passei para a gástrula e tive uma dobradura, tá? Eu posso formar 2 indivíduos que me servem como classificação. Se eu formei a dobradura e eu formei 2 peles, 2 folhetos, 2 folhas de células, eu vou ser um indivíduo diblástico. Eu vou ter ectoderma e endoderma. Qual é a consequência disso? Eu não vou ter determinados órgãos, ou eu não vou ter a formação de um orifício protetor de órgãos. Se eu não tiver órgão, eu não preciso desse orifício. Ou até eu posso ter alguns órgãos, mas eu não vou ter esse orifício protetor, tá? Eu vou ser um animal determinadamente limitado. Agora, se nessa dobradura eu formar 3 folhetos embrionários, a ectoderma, que é a de fora, a endoderma, que é a de dentro, e a mesoderma, que é a do meio, aí agora eu passo a ter mais um tecido, eu sou triblástico, 3 folhas embrionárias, e isso me permite formar muitos órgãos que vão me ajudar no meu desenvolvimento e me permite, tá, formar um orifício de origem mesoderma que vai me proteger esses órgãos, que é o celoma. De onde aparece esse celoma também pode ser usado como característica classificatória. Lembrando que eu quero procurar a maior quantidade de coisas parecidas para agrupar no mesmo grupo e a maior quantidade de coisas diferentes, que é para desagrupar grupos diferentes, né?
para poder eu classificar os animais. Então, se meu celoma ele tiver uma origem na parede interna, tá, da gastroderma, o que é que vai acontecer? Eu vou ser classificado como um animal enterocélico, tá? Agora, se o meu celoma tiver origem lá nas paredes das placas internas, tá? Eu vou ser classificado como um animal esquizocélico. E isso lá na frente também vai ser demonstrado dentro dos grupos. Ah, o animal enterocélico, o animal esquizocélico. E aí, a partir do momento que eu tenho celoma, eu tenho um outro tipo de agrupamento, né? Eu tenho aquele animal que era parazoário, entende? Né? Ele não tem um tecido verdadeiro, então, consequentemente, ele não tem chance de formar celoma, tá? Então, ele vai ser um animal acelomado. O grupo que nós vamos falar hoje, ele é acelomado, ele não tem celoma, tá? E aí, consequentemente, ele nem precisava ter celoma, porque ele não tinha órgãos, né? Dentro dos eumetazoa, tá certo? Eu tenho aquele animal que é diblástico, ele tem tecido verdadeiro, mas ele não tem mesoderma, então ele não vai ter como formar celoma, então ele também vai ser acelomado, tá? Diferente do outro, ele vai ser acelomado por outros motivos, mas ele também tem a condição de não ter celoma. Eu tenho aquele animal, tá, que ele tem 3 tecidos verdadeiros, tem mesoderma, então ele pode ter celoma. Mas por alguma condição do animal, esse celoma não é completo, ele não consegue proteger todos os órgãos, então ele vai ser um animal pseudocelomado. Ele tem um celoma parcial. Mas, se eu for um animal que eu sou triblástico, tenho mesoderma e tenho celoma protegendo os órgãos, eu vou ser um animal celomado. Também é um modo de diferenciar os grupos. Por último, eu posso utilizar, tá, um orifício que aparece a partir do momento da invaginação da gastroderma. Lembra que eu falei que vai aparecer um orifício chamado blastóporo? Esse orifício ele vai ser o orifício inicial que vai conectar o intestino a uma determinada saída ou entrada. Vamos lá, usar nossa mente. Qual é a entrada para o sistema digestivo? A boca. Qual é a saída do sistema digestivo? O ânus. Pronto, então esse blastóporo, ou ele vai ser a boca, ou ele vai ser o ânus, tá? Animais que esse blastóporo forma a boca, eles são animais protostômios, tá bom? Todo animal protostômio, o primeiro orifício que apareceu nele foi a boca. Ele é obrigado a ter ânus? Não é obrigado a ter ânus. Então eu tenho animais protostômios que têm boca e não têm ânus, tá bom? Como eu tenho animais protostômios que têm boca e ânus, mas o ânus não é obrigatório. Vamos dizer que ele é um artigo de luxo, tá? Mas eu tenho aquele animal que esse orifício formou primeiro o ânus, que é no caso dos humanos, ó, o reino animal, tá? Dentro do grupo dos cordados, que somos nós, o orifício do blastóporo forma o ânus. Você já viu algum animal com ânus sem boca? Não dá, né? Então todo animal que tem ânus, primeiramente formado, é chamado de deuterostômio, tá? Blastóporo forma o ânus, é o animal deuterostômio. E todo animal deuterostômio, como nós, ele forma primeiro o ânus, mas a boca aparece posteriormente. E aí eu tenho nessa figura a filogenia dentro do reino animal, que é o que nós vamos estudar, tá? Poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos. Esse grupão forma aí os indivíduos invertebrados e eu terei os indivíduos vertebrados, tá? Que são os cordados. Dentro dos cordados eu vou ter agnatos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então hoje nós vamos começar a estudar o primeiro grupo, que são os poríferos. O que é que significa a palavra poríferos? Né? Bem claro. Nós vemos da palavra poris, que é poro, foros, que é portador, ou seja, animal que possui o corpo
cheio de orifícios, cheio de buraquinhos, cheio de poros. É uma característica desse indivíduo. E olha, a grande característica desse indivíduo, ele é do sub-reino Parazoa. Aliás, ele é o único parazoário. Os poríferos, tão conhecidos aí como as esponjas marinhas e alguns de água doce, eles são animais falsos, teoricamente. Não, Ítalo, como assim animais falsos, teoricamente? Eles são ou não são animais? São animais, tá? Mas são animais ainda no processo inicial. Eles só têm duas fases de desenvolvimento embrionário, mórula e blástula, por isso não tem tecido verdadeiro. Por não ter tecido verdadeiro, ele está no grupo Parazoa. São eucariontes, são pluricelulares, a simetria dele é radial, ou seja, eles são circulares. Quando eu corto, ele forma um meio círculo. São animais aquáticos, a maioria são marinhos. São animais sésseis, passam a vida dele toda paradinha no local, tá? Ele não anda, não tem locomoção. Sendo assim, fazendo parte do bênton. Dentro do meio aquático eu tenho 3 animais. Eu tenho os que nadam, o nécton, o plâncton, aquele que está na deriva na coluna d'água, elevada pela maré, e aquele que fica fixo no chão, que são os bêntons. Então, no caso aí, os poríferos são bentônicos. Eles possuem algumas características interessantes, né? Eles são diblásticos, mas tu acabou de comentar que eles não têm tecido verdadeiro. É verdade, eles não têm tecido verdadeiro, tá? Então eles estão nos diblásticos falsos. Mas eu vou comentar lá na frente que eles formam 2 tecidos falsos, tá? Um fora e um dentro, caracterizando aí 2 tecidos falsos mais 2 tecidos. São animais acelomados. Óbvio, ele não tem mesoderma, como é que ele vai ter celoma? E são indivíduos protostômios, tá? Mas então, não, peraí. Tu não disse que ele só é mórula e blástula? E a gástrula é que forma o blastóporo. Como é que ele vai ser um indivíduo protostômio se o orifício que ele formou não é a boca? Você está prestando atenção na aula, muito bem. Ele é um protostômio falso. Por quê? Porque ele vai ter um orifício de saída, tá? Que eu vou chamar de ósculo, que vai fazer o papel da boca, mas saída não deveria ser o ânus, então. Exatamente. Só que você vai ver a característica alimentar desse animal é totalmente diferente, tá? Nós falamos disso já. Classe das esponjas. Como é que eu divido essas esponjas? Eu divido pelas espículas. O que é que são as espículas, tá? São pequenos esqueletozinhos internos que mantêm ela em pé. Se o principal produto dessa espícula for o cálcio, carbonato de cálcio, tá? Eu vou formar aí um grupo chamado esponjas calcárias. Então, quando essa esponja morre, ela forma tipo um esqueleto lembrando uma pedra, tá? Então é um grupo de esponjas. Se eu tiver uma esponja que a formação dessas espículas, tá, for de sílica, lembrando vidro, eu vou formar o grupo Hexacrinelida, ou seja, o grupo das esponjas de vidro. No Japão é muito comum os casais de namorados dar esse tipo de esponja no dia dos namorados, porque essa esponja tem uma característica interessante. Ela faz uma associação com um camarão chamado camarão do amor. Esse camarão entra na forma de náufrago nessa esponja e vive a vida todinha em casal ali dentro, nunca mais sai. Ele reproduz, come internamente o que a esponja come, só sai da esponja os filhotinhos para infestar outras esponjas. Quando essa esponja morre, que ela lembra um esqueletozinho de vidro, tá? Um cristal, e você acha esses camarõezinhos dentro. Então você dá para sua namorada em forma de amor, mostrando que você nunca vai se separar dela. Esponjas de vidro. E eu tenho aquele grupo das desmospongiais, que são aquelas esponjas que têm espículos com a mistura de carbonato de cálcio e espongina. São essas esponjas que, quando elas morrem, elas formam um esqueleto fofinho que antigamente era utilizado para lavar a louça e você tomar banho. O pescador ia, jogava a rede, pegava o peixe, no peixe, junto com o peixe vinha essas esponjas, tá? Essas esponjas acabavam morrendo as células externas, sobrando só as espículas fofinhas.
O pescador vendia na cidade como uma esponja de banho. Por isso que a sua esponja, hoje você lava a louça, ele tem esse nome. Mesmo ela não sendo de origem animal, ela tem o mesmo apelido. Por quê? Porque antigamente você tomava banho, lavava a louça com esse tipo de animal desse grupo. A maneira em que essas esponjas entram água dentro dela para poder se alimentar, que eu vou explicar já já, também é um modo classificatório. Eu tenho 3 tipos de esponjas, tá? Aquela esponja que a água entra pelos poros e segue um canal único são as asconoides, tá? Aquela esponja que a água entra pelos poros, segue em poucos canais e cai no canal central, tá? Que é o átrio, é chamado de ciconoide. Agora, se você tem aquela esponja muito espalhada, cheia de subcanais, e não tem um canal principal tão evidente, gerando assim, na verdade, vários subcanais que vão chegar num orifício de saída, eu tenho aí a leuconoide. Vamos falar um pouquinho da estrutura da esponja, tá? Peguei uma esponja agora e cortei um pedaço dessa esponja. Estou olhando para, uma fatia dessa esponja. O que é que eu posso observar? Eu posso observar que essa esponja, externamente, ela tem uma célula com guanina, um composto muito semelhante ao do seu material genético, a guanina, que ele forma uma capa externa, uma cobertura externa. As células que recobrem externamente as esponjas se chamam pinacócitos, tá? Então eu tenho várias plaquinhas guanoides que formam a casca externa dela. Daí eu formo um tecido externo falso chamado pinacoderma. No centro eu tenho a mesogleia. O que é essa mesogleia? É um tecido aquoso que deveria ser um tecido verdadeiro, mas não é, um tecido líquido falso também, tá? Mas é água, então não vou dizer que é um tecido. Onde dentro dele eu tenho as espículas, que são células que sustentam esses indivíduos, né? Interessantemente. E essas células que sustentam esse indivíduo, ela tem como base, tá? Aí o cálcio, a sílica ou a esponjina. Aí eu classifico da forma que eu já expliquei antes, tá bom? E também eu tenho nesse meio células amebóides, que lembram amebas, que ficam navegando, fazendo o papel do glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaquetas, que são os amebócitos. Olha que coisa legal. O amebócito ele fica circulando na mesogleia, distribuindo vários nutrientes para a célula. Conectando a célula ao meio externo, eu tenho os porócitos, que olha que incrível, são células que têm um local oco dentro, ela é de propósito com orifício. Então olha que coisa interessante, nos poríferos você não tem buracos na pele não, você tem células com buraco, é diferente. Ela de propósito tem um orifício que permite a água entrar do meio externo, passar por dentro dele para o meio interno. São os porócitos, por isso poríferos. E internamente, tá? Eu tenho células que têm um colarinho e um flagelo chamado coanócitos, de coar, de capturar alimento e separar. Esses coanócitos, eles revestem a parte interna da parede da esponja. Não importa se ela é asconoide, ciconoide ou leuconoide. Toda a parte interna, tá, das paredes das esponjas são cobertas pelos coanócitos. Essa união de coanócitos forma um tecido falso chamado coanocoderma, tá? Então eu tenho externamente a pinacoderma e internamente a coanocoderma, fazendo o que? 2 tecidos falsos. Qual é a função desse coanócito? Capturar alimento, que eu vou explicar já já. As esponjas não têm órgãos, tá? Então vamos falar agora da digestão, da excreção, da respiração, tudo de uma vez, tá? Vou começar logo pelo mais simples. Respiração. Como é que elas respiram? Por difusão. O que é a difusão? É a passagem dos gases do meio mais concentrado, tá, para o menos concentrado. Quem é que está mais concentrado? Onde é que tem mais oxigênio, por exemplo? É a água do oceano. Onde é que tem menos? É o corpo interno da esponja.
Então o oxigênio entra pela pinacoderma, invade a mesogleia e consegue contaminar todas as células. Elas fazem os seus processos metabólicos. O CO2 sai para o átrio da esponja e é jogado para fora, certo? Como é que ocorre aí a excreção? Também por difusão. Só que aí quem vai levar o processo aí é a água, então vai ter uma mistura de difusão por osmose, tá? Depois que eu gero aí o meu processo de excreta, depois que eu faço todo o meu metabolismo, a água que passa, tá? Ela vai carrear esse metabolismo para o átrio, que é o átrio, é o orifício central das esponjas, tirando aí as leuconoides, tá? Esse átrio é onde a água se acumula e sai pelo orifício central, que é o ósseo. Agora vamos falar aí da digestão, tá? Então, ora, esse indivíduo ele é cesto, ele não anda. Ora, se Maomé não vai até a montanha tem que vir até Maomé. Ora, se ela é parada e ela não tem como ir até a comida tem que vir até ela. Então, o que é que ela gera, tá? Então, imagine a esponja e você consegue ver que dentro dela tem vários coanócitos, tá certo? Esses coanócitos eles têm um flagelo que eles ficam se agitando. Ao se agitar, eles formam uma corrente de água. E essa corrente de água sai pelo ósculo. Ao sair pelo ósculo, o que é que acontece? Tá? Ela gera aí uma movimentação de água e obriga a água que está no meio externo a entrar pelo porócito para o meio interno. Então começa aí um ciclo de água. A água sai da esponja e obriga a água que está no meio externo a entrar. A água que está no meio externo, ele traz micropartículas, como plânctons e como outros produtos em suspensão na água, tá? E aí essa partícula entra. Quando essa partícula entra passando pelo porócito, esse mesmo flagelo que está agitando a água captura essa partícula, tá? Joga para o colarinho, que é essa golazinha que ela tem. Esse colarinho separa o que é interessante para ele, faz com que esse produto decante, que toca na membrana plasmática desse coanócito, tá? Esse produto é fagocitado, tá? Para dentro do coanócito, eu formo um vacúolo digestivo, organelas como os lisossomos chegam para digerir esse produto, quebram esse produto, tá? Depois eu jogo esse produto para a mesogleia e os amebóides distribuem para todo o corpo. Ou seja, a digestão dos poríferos é intracelular. Para fechar a aula de hoje, vamos falar aí do processo reprodutivo das esponjas, tá? Lembrando que elas são sexas. Então eu tenho várias maneiras de me reproduzir. Eu tanto posso me reproduzir assexuadamente, como eu posso me reproduzir sexuadamente. Como é que ela vai se reproduzir assexuadamente, tá? Por brotamento, ou seja, literalmente, do corpo do indivíduo forma-se um broto, esse broto cresce, cai e se fixa no chão, gerando assim um indivíduo semelhante geneticamente à mãe. É por isso que é comum você ver, quando assiste um filme, né, um clipe sobre o mar, uma esponja maior circulada por outras esponjas menores. Quem são essas esponjas menores? São brotos da maior, clones, tá? Que ajudam no fundo a proteger essa maior, porque se algum predador chegar ali, come as externas e não chega muitas vezes à interna. Gêmula também é um processo reprodutivo, tá? Onde eu tenho uma bola disforme, tá? E essa bola disforme, ela pode surgir desde o momento em que uma esponja está sendo comida e um pedaço dela determinado é liberado, ou seja, um predador come aquela esponja, mas ela consegue liberar uma gêmula. No momento que essa gêmula decantar, cai no chão e se fixar dali, eu formo uma mesma esponja. Por quê? Porque ela carrega o material genético. Eu tenho um processo de fragmentação, isso é incrível, né? Se eu pego essa esponja e pico ela todinha, tá? E jogo num local, quando eu volto daqui a 6 meses, né? Eu tenho ali uma floresta de esponjas. Era muito utilizado pelos pescadores. Quando eles começaram a utilizar essas esponjas como meio comercial, para venda para as pessoas tomar banho, viu que tinha um poder comercial, o que eles passavam a fazer? Eles tiravam a rede de pesca, tá? Escolhiam determinadas esponjas, fragmentavam aquela esponja, devolviam ela para o mar e levavam uma parte daquela. Era como se tivesse
plantando. Quando eles voltavam depois de um tempo, que eles iam puxar a rede, tinha esponja novamente. Por quê? Porque ao se fragmentar, como ela não tem muitos tecidos diferenciados, ela tem uma rápida e grande capacidade de se recuperar e formar o mesmo tecido antecessor a esse. E por último, o sistema reprodutivo sexuado, tá? Aonde a esponja macho, tá? Libera um espermatozoide, que na verdade não é um espermatozoide, é o coanócito, aquele mesmo coanócito, olha que incrível, que está lá na digestão, ele é liberado e vira uma célula nadante, ele não tem o flagelo. Esse coanócito está levando o material genético dentro dele, nada, procura uma outra esponja, aonde ela diferenciou um local como se fosse o ovário, ele penetra, junto o material genético dessa esponja que veio nadando pelo coanócito, com o material genético dessa que estava fixa, forma um bolo, tá? Esse bolo libera uma larva ciliada chamada plânula, tá? Essa plânula, futuramente a gente vai ver que teoricamente na visão biológica ela deu origem aos platelmintos, tá? E essa plânula nada mais é do que uma larva na fase da blástula. Essa plânula ela se fixa no chão e dali ela se diferencia e forma uma nova esponja. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender como é que eu posso classificar um animal e sobre o primeiro grupo animal, que é simples, realmente muito simples, que são as esponjas. Na próxima aula nós vamos falar dos quinidários, tá? Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.